Então, irmão Ricardo Guerra, irmão, pode iniciar aí com a sua primeira pergunta desse terceiro bloco. 3 minutos, irmão, fica à vontade. Não esqueça das perguntas. Tá legal. Eu tô com sorte ou não, né? Tá certo. Vamos lá, Adriano. Você falou aí a respeito da Septuaginta. Eu tô falando que eu vou usar isso aqui na minha pergunta, tá? Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento, né, hebraico para o grego, né? E existem aí cópias extensas da Septuaginta. Eu também tenho esse hábito de não ah, de colocar Kyrios, o Senhor, no lugar do tetragrama. No entanto, como você colocou muito bem aí, existem alguns poucos fragmentos, né, começando inclusive lá no século I antes de Cristo, nós já vamos encontrar fragmentos da Septuaginta, onde aparece o nome de Jeová normalmente, o tetragrama, na verdade, né, normalmente em hebraico no meio do texto grego, com algumas poucas exceções que usam uma versão do texto grego, do nome de Deus em grego. Inclusive, rapidamente, se puder colocar minha tela aí, eu vou fazer citação de uma que está aqui justamente no site da Torre de Vigia. Então, a gente tem, por exemplo, esse papiro, né, que é um dos mais antigos, LXX é 70 em hebraico, em romano, né, com essa sigla aí. Esse códice, ele é lá do primeiro século antes de Cristo. Eles dataram ele. E o nome de Deus aparece lá em caracteres hebraicos. Aí vai aparecendo outros, tem no primeiro século, no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, até o século IX. O último que a gente tem aqui é do século IX, tá? Então, esse pode tirar. Eu só queria fazer referência a esses códices, né, que existem, contendo o nome, o tetragrama em hebraico, né? Então você está correto. A gente encontra referências a versões da Septuaginta a partir do primeiro século antes de Cristo, no primeiro século depois de Cristo, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o nono século, a gente encontra alguns poucos fragmentos da Septuaginta contendo alguma versão do nome de Deus. No entanto, o Novo Testamento, a escrita dele está no meio disso, né? Então você tem um códice mais antigo do que o Novo Testamento, você tem alguns textos do Novo Testamento ali do segundo século, como por exemplo o P46, né, que tem uma coleção de 9 cartas, entre elas Hebreus e as outras de Paulo, e o nome de Deus não aparece. Então a minha pergunta é, se Deus, ele preservou o nome dele na Septuaginta, em hebraico, em alguns poucos códices, mas não preservou nos manuscritos que nós temos do Novo Testamento, que são mais de 5.000, a minha pergunta então é, em que parte das escrituras gregas cristãs eu posso confiar? Se Deus não pôde preservar o seu nome, que é o que tem de mais santo nos manuscritos gregos, então em qual parte do Novo Testamento nós podemos confiar que os escribas e copistas não mexeram? Amém. Deus abençoe, irmão Ricardo Guerra. Irmão Adriano Cruz, irmão, entendeu a pergunta? Sim, entendido. Amém. Então, o irmão tem 5 minutos para a sua resposta. Fica à vontade, irmão Adriano. Eu estava olhando aqui o chat para você ver como que é aquele religioso que ele simplesmente quer ir no contra. Ele nem sabe o que está falando, mas ele quer negar aquilo que está sendo dito porque não é isso que o pastor dele ensina. Ricardo, primeiramente eu queria elogiar o teu conhecimento. Já vi que você é um grande fã do site jw.org, né? Você gosta muito dele, usa bastante e o próprio site está disponível para qualquer pessoa. Inclusive, é fato que pastores evangélicos usam o nosso site JW, o site da Testemunha de Jeová, como fonte de informação e conhecimento. Uma vez que a cristandade não tem esse interesse de ensinar as pessoas, diferentemente disso, a Testemunha de Jeová tem, e tem ensinado pastor. E pastor, quando são conflitados, entra em conflito, né, com aquilo que eles creem, com aquilo que eles aprendem, ou ouvem uma Testemunha de Jeová explicando, de fato, querido, não tem como se manter em pé. Mas pode continuar usando o site JW à vontade. Já vi que você é fã de carteirinha da Testemunha de Jeová. Agora, respondendo a tua pergunta, se eu entendi bem, você está chamando Deus de incompetente. Você disse assim, que Deus não foi capaz de preservar o nome dele nas cópias dos manuscritos. Bom,
Olha o que nós encontramos escrito na Bíblia. Eu estava falando sobre o pessoal do chat. Aí tem um pessoal aqui no chat dizendo assim, o Adriano tem os manuscritos originais. Tá na casa dele, vamos lá buscar. Esse cara aí é um cara que só vai para a igreja para dizer amém, glória a Deus pro pastor. Porque de conhecimento ele não sabe nada. Inclusive, o meu próprio oponente assume categoricamente que é fato que o nome de Deus aparece na Septuaginta. Então, eu nem precisei refutar esse leigo aí de conhecimento bíblico, que é simplesmente um negacionista e um cara que não sabe o que está falando. Mas, voltando aqui ao nosso debate, vamos ver realmente se Jeová ele é um Deus incompetente e não foi capaz de preservar o nome dele, como você disse. Salmos 83 e o versículo 18. Olha o que o salmista escreveu. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Qual é a vontade de Deus em relação ao seu nome? Que as pessoas saibam. Você acha mesmo que somente o fato de, nas cópias que a humanidade tem hoje, dos manuscritos gregos, né, a maioria deles, não são todos, como nós já vimos aí, como você mesmo reconheceu, existem manuscritos gregos que contêm tetragrama em hebraico. Mas o tetragrama não é Jeová. Claro que não é. Eu não estou falando isso para você, Ricardo, mas para algumas pessoas aqui do chat. Claro que no tetragrama você não vai encontrar um J-E-O-V-A. E você que fica tentando se segurar na ausência do J no hebraico, para com esse argumentinho aí de escola dominical, porque se assim fosse, você não deveria pronunciar o nome Jesus. Porque até onde nós sabemos, Jesus é escrito com J, não com X. E voltando aqui ao debate, o Jeová, ele quer que as pessoas saibam esse nome. Ele, em português, obviamente, e em todas as outras línguas existentes hoje no planeta. O nome de Jeová ele é pronunciado de acordo com o idioma que é falado. Mas isso é um absurdo. Não, não é, porque o próprio nome de Jesus Cristo não era Jesus. Ou vocês acham que os judeus lá no passado pronunciavam Jesus? Claro que não. Pronunciava de acordo com o idioma. Na verdade, Ricardo, o que aconteceu foi que, nas primeiras cópias dos originais, tinha-se o nome de Deus lá. A Septuaginta é uma prova disso. Vários papiros, vários fragmentos são uma prova disso. Então, não há dúvidas mais em relação à ausência do nome de Deus nas escrituras hebraicas. Isso é falso. O nome de Deus estava lá, Jesus usou, Jesus pronunciou, Jesus ensinou o nome de Deus em hebraico, em qualquer outro idioma. Porém, por superstição, os copistas lá, eles retiraram o nome de Deus e colocaram títulos, como Kyrios, porque eles achavam que o nome de Deus não deveria ser pronunciado por pessoas imperfeitas. Então, e entendendo erradamente lá um dos 10 mandamentos, né, de não usar o nome de Deus em vão, eles retiraram esse nome e colocaram Kyrios. Mas entendamos uma coisa, Jeová jamais iria deixar a humanidade sem saber o nome dele. Ora, Jeová dá nome a cada uma das bilhões, trilhões de estrelas. Será se de fato Jeová iria deixar ser esquecido? Óbvio que não. Deus abençoe, irmão Adriano. Irmão Ricardo Guerra, irmão, tem 5 minutos para a sua réplica, fica à vontade. Ok. Então, Adriano, eu acho que você não compreendeu a pergunta que eu fiz, né? Aí você acabou atacando, eu acredito que por não ter compreendido, você atacou não o meu argumento, mas um espantalho do meu argumento, uma caricatura daquilo que eu pretendia dizer. Na verdade, eu perguntei o seguinte: se Deus não pôde preservar o seu nome nas cópias do Novo Testamento, né? Em que outra parte da Bíblia eu posso confiar? Mas a questão é que não era a intenção de Deus, certo? Não era a intenção de Deus que os manuscritos gregos contivessem o nome de Jeová, o tetragrama em hebraico, ou em grego, que fosse, né? Como nós sabemos disso? Por tudo aquilo que eu já te disse, né? Nós encontramos uma ênfase agora voltada para o Filho, 912 vezes ocorrências do nome de Jesus. Sabemos que o nome do Pai também está incluso no nome do Filho, né? Nós também percebemos, né, que Jesus, ele revelando o Pai, como diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 3,
Jesus ele é um resplendor exato do ser do Pai, então nós conhecemos a pessoa do Pai através da pessoa do Filho. Então, esse é o motivo pelo qual não era a intenção de Deus que o nome ele estivesse ali no Novo Testamento. Quando você me diz, por exemplo, que eu expliquei João 17,6, não foi eu que expliquei, eu só li para você o que está escrito lá na Sentinela de 1973. Realmente eu faço bastante uso do site aqui. É uma boa fonte de pesquisa e, às vezes, até para refutar aquilo que as testemunhas de Jeová dizem, né? Então, nós vimos lá o significado da palavra nome. Nós vimos que foi citado lá as notas de Barney, que disse que o nome de Deus que Jesus exaltou, o nome que Jesus fez conhecido, na verdade, não era o nome, mas sim uma pessoa, a sua personalidade, o seu caráter, né? E tudo isso nós encontramos na pessoa de Cristo. Eu te expliquei também que na pessoa de Cristo nós conhecemos o Pai, tanto que nós vamos ver uma ênfase, né, em Jesus chamar a Deus de Pai. Você citou aquela hora Lucas capítulo 4, mas eu tinha falado para você que você não encontra nem na tradução do Novo Mundo Jesus chamando a Deus de Jeová, no vocativo. Ele falando, por exemplo, Senhor Jeová, o soberano Senhor Jeová. Isso é algo que você não encontra nem nas nossas Bíblias, nem na tradução do Novo Mundo. Uma outra coisa que você disse, né? Eu falei para você, eu não falei para você que não se deve ter o nome de Deus no Novo Testamento, não foi nem exatamente isso que eu disse, né? Eu até falei para você, mesmo considerando as 237 ocorrências do nome de Deus na tradução do Novo Mundo, ainda assim nós encontramos uma ênfase maior ao nome de Cristo, nós encontramos uma ênfase maior a Deus como Pai, e inclusive a Deus como Deus, que vai aparecer mais ainda, né? São mais de 1.200 vezes que a gente vê Deus sendo referido simplesmente como Deus ali no Novo Testamento. Então, a minha pergunta, por exemplo, ela tinha a ver com uma sentinela, na verdade, com um estudo perspicaz, volume 2, página... Não precisa colocar na tela, não, vou falar daqui mesmo, tá? Ali no volume 2, na página 757, diz o seguinte: o texto do Novo Testamento foi transmitido de modo excelente, melhor do que qualquer outros escritos dos tempos antigos. A possibilidade de ainda se encontrarem manuscritos que alterariam decisivamente o seu texto é nula. E é claro que você vai concordar comigo que o nome de Deus é uma questão central na teologia das Testemunhas de Jeová, e não só das Testemunhas de Jeová, é uma questão central na teologia da Palavra de Deus, né? E ainda a sentinela, tem uma sentinela que é citada aqui nesse, de 1º de outubro de 77, na página 603, aqueles volumes encadernados, aqui também diz o seguinte: não importa qual a versão das escrituras cristãs que possua, não há motivo para duvidar de que o texto grego em que se baseia apresenta com considerável fidelidade aquilo que os autores inspirados destes textos bíblicos escreveram originalmente, embora já estejamos quase 2.000 anos distantes do tempo de sua redação original. O texto grego das escrituras cristãs é maravilha de transmissão exata. Então, se o texto grego ele é uma maravilha de transmissão exata, e o nome de Deus apareceu no texto grego, e o nome de Deus sendo uma doutrina central da Bíblia, então o nome de Deus deveria estar nesses manuscritos gregos. Mas quando você consulta aí os mais de 5.000 manuscritos existentes, entre eles alguns tão antigos quanto o século II depois de Cristo, que é o P46, Chester Beach, na biblioteca de Chester Beach, em Dublin, na Irlanda, você não vai encontrar nenhuma referência ao nome de Deus, mas nós vamos ver Deus, o Pai, sendo revelado na pessoa do Filho. Irmão Adriano Cruz, teu irmão tem 3 minutos para fazer a sua pergunta, fique à vontade. Romano 10:3 faz referência ali a Jesus como Senhor ou como Jeová? Diante do que nós discutimos aqui, ficou claro e evidente que lá, Romanos 10:13 contém o nome Jeová. E vimos provas de que nas escrituras gregas continha-se ali o nome de Deus, inclusive você mesmo já assumiu isso aqui nesse debate, deixando claro, né, que nas escrituras gregas tinha, de fato, o nome do Deus verdadeiro, Yehová, né, em hebraico. Agora, vale ressaltar também que lá no texto, que é o tema que nós estamos debatendo, em Romanos 10:13,
A própria Bíblia Almeida, ela já originalmente, né, lá no começo, 1800 e alguma coisa, ela já deixava claro que o nome de Deus ali, que o nome em Romanos 10, 13, não faz referência ali a Jesus Cristo, mas sim a Jeová. Nós vimos também que Jesus ele é Senhor, porque ele foi feito Senhor, né? Jeová o fez Senhor, o colocou nessa posição de autoridade, conforme o próprio Jesus Cristo fala em Mateus 28, 19, Mateus 28, 18, onde ele fala que foi me dada autoridade, né? Vimos também que Jesus Cristo ele é Salvador porque Jeová usou ele como meio de salvação, e aí nós não temos somente Jesus como o único Salvador, debaixo aqui na Terra, sim, né? Alguém que veio para a Terra como Salvador, só Jesus, nenhum outro. Mas nós entendemos também que é Jeová que é o Deus, o dono, o Criador, que projetou o plano de salvação da humanidade, foi Jeová. Inclusive, João 16 diz claramente que Deus, né, que é Jeová, enviou o seu Filho. E aqueles que exercessem fé no Filho iriam ser salvos. Agora você destacou claramente aqui que é dado muita ênfase para Jesus Cristo no Novo Testamento. Mas é claro, o Novo Testamento trata de Jesus Cristo. Não trata de Jeová como trata no Velho Testamento. Entenda que o conteúdo do Novo Testamento é, obviamente, falando do Filho Jesus Cristo. Mas é só de Jesus que o texto fala? Não fala de Jeová de nenhuma forma? Não, o próprio Jesus Cristo veio revelar o Pai, que foi o Jeová. O Novo Testamento mostra como que Jeová revela quem é o Deus verdadeiro, Jeová. Diante de tudo que foi apresentado aqui, Ricardo, você ainda ousaria dizer que em Romanos 10, 13 se refere a Jesus Cristo? Se a sua resposta for negativa, por favor, é hora de você apresentar provas convincentes. Irmão Ricardo Guerra, irmão, entendeu a pergunta? Sim, claramente. Amém. Então, o irmão tem 5 minutos aí para dar a sua resposta. Fique à vontade. Ok. Então, sim, né, claro, né, a minha resposta baseada em Romanos capítulo 10, versículo 13, é óbvia. É óbvio que aqui nós temos uma referência a Jesus aqui no versículo 13. É só uma correção. Quando você fala que a Almeida, ela diz que aqui é Jeová, você precisa falar isso de uma forma clara. Isso faz parecer que na Almeida apareceu o nome de Jeová aqui em Romanos 10, 13. Isso nunca aconteceu, nenhuma versão da Almeida. Você tem o nome Jeová na Almeida lá em Joel, capítulo 2, versículo 32, que é citado aqui em Romanos, capítulo 10, o versículo 13. Agora, existe algum problema em citar um texto do Antigo Testamento que falou a respeito de Jeová, do tetragrama, e aplicar ele a Cristo? Nenhuma. Vamos ler. Eu fiz referência a Mateus, capítulo 3. Vamos ler agora Mateus, capítulo 3. Versículos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, eu li até o versículo 3, né? Então, aqui diz que João Batista ele veio abrir o caminho do Senhor. Nós sabemos que o Senhor aqui é Jesus Cristo, né? É só a gente continuar lendo aqui no contexto que nós vamos ver que João Batista veio abrir o caminho do Senhor, que é Jesus. No entanto, quando você lê lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3, até na minha Bíblia, ó, Isaías 43, como eu disse, a tradução brasileira, ela mantém essa coerência, né? Onde aparece o nome de Jeová no Antigo Testamento, ela mantém. Então, aqui diz o seguinte: eis que a voz que clama, preparai no deserto o caminho de Jeová, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Então, nós temos aqui um texto que foi dito a respeito de Jeová. Quando chegou lá no Novo Testamento, ele foi aplicado a Cristo. Um outro exemplo bem interessante, lá em Hebreus capítulo 10. Nenhum problema, então, em usar um texto que falou a respeito de Jeová e aplicar ele a Cristo no Novo Testamento. Nós temos aqui Hebreus capítulo 10,
versículos de 10 até o 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido. Tu o enrolarás como um manto, como um vestido, e eles serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não minguarão. Então, aqui em Hebreus capítulo 1, versículos de 10 a 12, está falando do filho, né? Começa lá no versículo 4, no versículo 5, né? Qual dos anjos foi dito? Aí fala. Aí, assim, continua até no final desse trecho aqui no versículo 14, né? Então, aqui em Hebreus 1, do 10 ao 12, falou de Jesus, e no princípio fundastes, né? A terra, os céus, e são obras das suas mãos, mas quando você vai lá no Salmo 102, que é citado aqui, note o que diz lá. Salmo 102, versículo 1. Ouve, Jeová, a minha súplica, e chegue a ti o meu clamor. Agora vamos lá para o versículo 25. Eu só li o versículo 1 para contextualizar. Está falando de Jeová, versículo 25. Desde o princípio lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eu não vou nem ler o resto. É o mesmo que está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, versículo de 10 a 12. Então, aqui foi dito a respeito de Jeová, mas lá em Hebreus, capítulo 1, versículo do 10 ao 12, o mesmo texto é aplicado a Cristo. Aqui foi dito de Jeová, e lá falou que foi dito de Jesus. Então, por quê? Pelo que está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, porque o Filho é o resplendor exato do ser do Pai. Então, ele pode muito bem, um texto que foi aplicado a Jeová no Antigo Testamento, pode ser aplicado a Jesus no Novo Testamento. Inclusive, a gente tem textos que foi aplicado a reis no Antigo Testamento, quando você chega lá no Novo, é aplicado a Cristo. Então, problema nenhum de Romanos 10, 13 citar Joel 2,32, que fala de Jeová, mas o texto ser aplicado a Jesus. Eu não estou vendo aqui meu tempo, tá? Inscreva-se no canal no lugar, hein? Não sei quanto tempo eu tenho. 24. Então é isso, né? Nós vimos no contexto imediato de Romanos 10, que fala do Senhor Jesus, que é declarado para a salvação, né? Lá no versículo 9. Olha a concordância com o versículo 13. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 12, né? Os que invocam são salvos. Ou seja, o Senhor do versículo 9, ok? Abençoe. Irmão Adriano, o irmão tem 5 minutos para a sua réplica. Você falou, Fique à Ricardo, vontade. Você falou sobre o contexto imediato. Mas o contexto imediato, como já foi provado aqui nesse debate, que não fala exclusivamente de Jesus, fala de Jeová também. Claramente no 9, né? E a lei diz assim, ó, pois se você declarar publicamente com a sua boca que Jesus é Senhor, e no seu coração tiver... Olha só quais são os requisitos aqui para ser salvo. São duas coisas. Se declarar publicamente com a sua boca que Jesus é Senhor. Por que Jesus é Senhor? Porque, como nós vimos lá em Atos 2, Jeová fez dele Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. E aí continua aqui no texto. E no seu coração tiver fé, fé em que Deus o levantou, obviamente a Jesus, dentre os mortos, você será salvo. Então, se você apenas acredita que Jesus Cristo é Senhor, sua salvação está em risco. Porque o texto continua dizendo que nós precisamos acreditar que Deus, Jeová, o levantou dentre os mortos. As doutrinas que tentam defender a Trindade dizem que não, foi Jesus que ressuscitou a si mesmo. Não, foi a Trindade que ressuscitou a Jesus. Isso é um absurdo. Aqui o texto está falando de Jeová. Deus levantou dentre os mortos. E aí continua dizendo, né? E aí nós chegamos aqui no versículo 13, que é Paulo citando as palavras de Joel 2, 32, onde deixa claramente lá, ele copia e cola. Ele tira de Joel, coloca em Romanos 10, 13, e é óbvio ali que ele não está fazendo uma referência a Jesus, e eu vou mostrar por quê. A sua tentativa de resposta se resumiu assim, já que no Velho Testamento fala que uma coisa ali é aplicada a Jeová e essa mesma coisa é aplicada a Jesus, então os dois, né, tá correto. Ou você pode até, talvez até faltou você falar, Jesus é Jeová e Jeová é Jesus. Mas será que é isso mesmo?
eu tenho aqui comigo 20 comparações de Jesus com José. Vou te mostrar aqui, por exemplo, ó, lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 2, ali, né, e João 10, 11 e 37, 39, ali fala que tanto José como também Jesus eram pastores de ovelha de seus pais. Agora, nós vamos concluir que José é Jesus e Jesus é José por conta disso? É óbvio que não. Tanto José como também Jesus foram muito amados por seu pai. Gênesis 37, 3, Mateus, capítulo 3, 17. Tanto José como também Jesus foram odiados por seus irmãos. Aí tem Gênesis 37, 4, João 7, 45. Então, vai fazendo aqui um paralelo entre Jesus e José. Tanto José como também Jesus foram tentados, foram falsamente acusados, foram colocados com dois prisioneiros, e um foi salvo e outro foi perdido, exatamente como aconteceu com Jesus. Tanto José como também Jesus foram exaltados após sofrer. Né? Com base no teu argumento, Ricardo, nós deveríamos acreditar que José é Jesus, e Jesus é José, do Egito, no caso aqui, né? Será? Por que você não tem essa doutrina? Por que isso não é ensinado na tua igreja? Já que você tentou dizer aqui que se um texto é aplicado para Jeová no Velho Testamento e no mesmo sentido é aplicado para Jesus no Novo, e os dois são um, esse argumento, então, deveria valer para todas as outras semelhanças que existem entre Jesus e José. E aí você deveria, por obrigação, acreditar que um é o outro. Então, não faz sentido o teu argumento aí na tentativa de você defender que em Romanos 10, 13 ali tem Jeová. Até porque, como nós já vimos no livro de Apocalipse 22, Paulo jamais iria acrescentar, tirar ou omitir o nome de Deus em uma citação dele. Quando as pessoas citavam textos do Velho Testamento, eles citavam exatamente como estava escrito no Velho Testamento. Imagina Jesus lendo Isaías 61, os primeiros versículos ali, que fala claramente que é Jeová. Será que Jesus pulou o nome Jeová e citou Kyrios? É óbvio que não. Ele citou o nome Jeová. Então fica provado que Romanos 10, 13 se refere a Jeová, não a Jesus.